Vou dar um panorama para vocês. Eu sou o engenheiro João Gomes Ribeiro Neto, para ficar um registro aí de uma condição de navegação e de situação atual e por que eu conheci bem o sistema antes, durante e depois. Aqui nós temos um mapa com as principais aquavias, né, navegáveis. Temos aqui à esquerda, pequeno, um mapa das tribos indígenas, que muitas vezes você faz um projeto e essas áreas elas embargam as coisas, então tem que ter toda uma conversação antes de qualquer projeto com todas os intervenientes. Aqui nós temos uma planilha dos rios navegáveis do Brasil, né? Amazônia, Nordeste, Tocantins, São Francisco, Leste, Paraná, Tietê, Paraguai, Sul e Uruguai, com as variantes. Revitalizar a navegação interior equilibra a matriz de transporte, todos nós sabemos disso. Até 1992, mais ou menos, essa matriz estava equilibrada, porque todas as hidrovias, as administrações hidroviárias do tempo da Portobras, tinham suas bases em frente aos rios, né? Então, nós tocávamos toda a manutenção dos rios, os terminais portuários nós que tocávamos, e as malhas secundárias, rodoviárias e ferroviárias que ligavam aos pontos de destino estavam operantes. E com a extinção da Portobras houve um retrocesso nessa matriz equilibrada, que ainda ficou até 1993, né, resistindo. Definição de navegação do Brasil: navegação interior, navegação de cabotagem, navegação marítima. Aí vocês têm aí motivos dados à baixa participação hidroviária na matriz de transporte. Nós temos aí o mercado graneleiro forçou adaptações dos transportadores hidroviários que operavam carga geral, que sem apoio de aportes adaptaram e não deu certo. Então, não só os terminais portuários federais foram adaptados para grãos, quando eles eram de carga geral, em vez de se fazer um terminal próprio para isso, demoraria aí meses, que não é tão difícil de fazer, e as empresas de navegação deveriam fomentar esse tipo de investimento, a governança, e não ocorreu. Então, a cultura multimodal interior ficou agravada com a extinção da Portobras, como eu já falei, e com a decrescente participação do governo nas operações hidroportuárias, refletindo nessa matriz aqui. 14 alterações de instituições hidroviárias de 1911 a 2024. Então, veja bem, a governança foi mudada várias vezes, né? E não cria uma continuidade. E que durou mais foi na época da Portobras, que teve uma equipe do Departamento de Vias Navegáveis, entrosada com o J-Pot, que era um pensador, que fazia multimodalidade inteligente, e com os demais, com a Sunamã e demais órgãos integrantes dessa situação aí operacional. Para vocês terem uma ideia, aqui é um organograma de 2021, nós estamos em 2024, mas já mudou bastante, isso daí já aumentou mais ainda, e o antigo de 1991, que era um boneco estruturado e bem fácil de agilizações, né? Aqui nós temos um esquema de oportunidades, tá? Hoje ainda temos essa situação de revitalizar essas rotas, fazendo um escopo licitatório da BR dos Rios, que eu já me propus em abril, conversando com o Dino, que agora é secretário de Hidrovias, me propus ajudar nesse escopo. Estou aguardando, se precisar de mim. Se não fizer um escopo, não vai ter interessados e não vão revitalizar as hidrovias, e daqui a 10 anos nós vamos estar conversando sobre isso. Eu não sei se eu vou estar aqui. Então, esses daí são as fraquezas que têm que ser combatidas, demonstrando os pontos fortes, enfim. Malhas hidroferroviárias do Sudeste, então um potencial tremendo, né? Não vou me ater a isso aqui, porque somos
adiantando só o que apresentei, isso levou 2 horas lá em Brasília, tanto na Secretaria de Hidrovias, que não era criada, mas era o departamento, e também na ANTAC, na parte da tarde. 2 horas falando sobre esses potenciais e sobre as dificuldades e deficiências, né? Áreas produtoras de grãos versus integrações intermodais. Isso é muito interessante. Existem várias produções que às vezes se perdem por falta de pulmões reguladores de estocagem, né? Isso daí é uma coisa que eu já propus várias vezes e vou continuar falando sobre isso. Aqui tem uma comprovação que saiu no agronegócio, né? E isso daí foi copiado de uma matéria. Aperto no armazém. Então, mostra aqui que perde-se muito com a falta de armazéns, né? De estocagem. Milhões de toneladas. Então, temos um déficit de armazenagem no país de milhões de toneladas. Aqui, por exemplo, são pulmões reguladores para Santos e Paranaguá, de forma que online, todo dia, toda hora, teriam saídas regulares e não trânsito no Porto de Santos, né? Não embuchamentos. Então, dessa forma aí, você abasteceria todo o sistema, temos ferrovias aí nos locamentos, por rodovias, e vocês sabem que Rio não leva de porta a porta, né? Então, isso daí é um esquema aí tranquilo de ser implantado, desde que atualize esse banco de dados, que eu também já me propus a fazer, e não adianta ficar no gabinete, tem que ficar nas bases, tem que ir nas bases. Um trabalho demorado de meses, tá bom? Aqui já estão sabendo dessas vantagens, né, dos modais hidroviários, tem vantagem dos modais ferroviários e vantagem dos modais rodoviários. Então, veja bem, não é só porque um comboio simples leva 50 carretas ou 25 vagões que é o top, não. Todos são úteis, desde que se trabalhe em rotas proporcionais, né? Não adianta você vir com uma composição de 40, 50 vagões, até mais, hoje já tem falando de muito mais, vindos de longe, andando 2.700 quilômetros para levar para um porto, passando por hidrovias e tal. Então, isso daí tem que se repensar, né? E frotas de carretas também, ligações de pulmões reguladores a Porto Marítimo ou destino, não vir direto, batendo e voltando, quase sempre vazios, né? Ele tem um número em quilômetros que uma tonelada pode ser elevada, consumindo 1 litro de combustível. Então, você vê a vantagem das hidrovias da navegação fluvial é 218 quilômetros, tá? Para 25 quilômetros de rodovia, levando um monte de cargas aí, que não está nem aí considerado, e de ferrovia 85 quilômetros. Tem melhor qualidade para o meio ambiente, todas ganharam, a Aquavia ganhando de 1 dígito de todas, pelo menos. Temos aí uma ideia que cada trecho de navegação tem que ter embarcação compatível, né? Então não adianta você querer dragar um rio que tem uma capacidade física de X de calado para passar um comboio enorme. Então temos que adequar a situação de cada trecho. Embaixo tem uma foto do Mississippi Missouri, que movimenta mais de 450 milhões de toneladas por ano, que é infinitamente maior do que o que se movimenta no Brasil, né? E eles, num comboio de 50 embarcações, eles já descarregaram 2 num determinado ponto e estão levando as demais para outros pontos. Depois ele vem buscando. Então, é uma otimização inteligente, né? Aqui nós temos outras composições de embarcações e eu passei, mas dá para entender que Mississippi, Missouri, vou voltando aqui na navegação de embarcações totalmente uma diferente da outra, em trechos característicos para essas. Temos aqui Paris, que é uma
comboio simples, passando naquela ponte baixa. Temos terminais nas margens de reciclagem de materiais, contêineres, algumas coisas assim, úteis dentro do sistema operacional. Aqui na Hidrovia do Paraná temos o exemplo de um comboio passando debaixo de uma ponte com contenções de defensas, para não bater, abalroar em pilares. Tá? Nós alargamos vários vãos já, isso daí deveria ser uma meta, é uma obra simples e estruturante. Nas hidrovias da Bacia Amazônica já temos comboios com maiores de 28 barcaças da Hidrovias do Brasil, fazendo um trabalho muito bom. Aqui nós temos a classificação das hidrovias. Então nós temos da classe 1 à classe 6. Né? A classe 1 é indicado para rios onde a navegação marítima tem acesso. Então, a região amazônica, em alguns trechos, tem, né, o canal do Pôr de Santos, né, são exemplos aí de classe 1. Aí vem baixando e tal, mas todas se navegam, desde que se use a embarcação adequada, né? O 500, né? Implementação de sinalização é credencial para se ter hidrovia. Então, uma foto minha alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, fiscalizando um trecho, né? Então a gente tinha um barco rápido que fazia esse levantamento, depois vinha com o comboio balizador, recuperando as boias que precisassem ser repintadas, enfim, outras estavam abalroadas, um trabalho de manutenção, né? Preventiva e de segurança. Aqui, continuação desse trabalho muito bacana, que pouca gente conhece. E essa sinalização e balizamento é credencial para se ter hidrovias. Caso contrário, se tem uma via navegável, mas não pode ser chamada de hidrovia. Aqui na última foto à direita estou eu de novo, em outro trabalho de fiscalização. E isso daí era feito constantemente aí na Hidrovia do Paraná, tá? Vantagem do transporte aquaviário e ferroviário. Tem essa transparência operacional com tempos e movimentos previstos, né? E aí temos aqui menor poluição, depois você vê isso aqui com calma, boa segurança com baixo índice de avarias e sem roubos, né? Melhor custo-benefício. Então, mas tudo isso não anda sozinho, né? Nós precisamos da ferrovia e da rodovia. Desvantagens dos transportes aquaviários, ferroviários e rodoviários. Aquaviário, você sabe que depende de calados mínimos, né? Mas é uma via já existente, que apenas precisa ser mantida e pontualmente limpa, né? E quando você tem uma utilização da via constante, existe uma autodragagem com a movimentação das embarcações no canal. Quando não se tem movimentação de navegação no canal, esse canal ele fica assoreado com maior rapidez, né? As desvantagens são que não levam de porta a porta, como já falei, precisa da ferrovia e da rodovia. Agora, o custo de uma linha férrea, só para vocês terem uma ideia, varia entre 10 a 23 milhões de reais por quilômetro construído, né? Por quilômetro. E o nosso orçamento, há uns anos atrás, na ARANA, Administração da Hidrovia do Paraná, que eu participei, era de 10 milhões de reais por ano, em 1.000 e poucos quilômetros, né? Com a manutenção das sinalizações, contratação de avulsos, essas coisas. Então, vocês reparem a discrepância aí, né? Rodoviário custa 10 milhões por quilômetro construído, manutenção cara, polui muito, impacto ambiental significativo, mas é necessário e tem que ser feito. O frete de carga varia, em geral, 3,5 vezes maior que o ferroviário e 7 vezes maior que o hidroviário. Mas, volto a falar, todos os três se complementam e são necessários na composição de custo final. Só que quando você usa trechos hidroviários, você barateia o custo final, desde que tenha os equipamentos adequados, o porto adequado, então isso tudo aí na ponta do lápis, tá?
comparativos de transporte de cargas modais, isso daí vocês já conhecem, tá aí. O dutor viário tá crescente, né? Hidroviário é 2% da movimentação do país, é ínfimo. Ferroviário está em 20% do país. O Porto de Santos já está em 27%, 28%, naquele trecho lá do Porto de Santos de chegada. É significativo o crescimento ferroviário. E o rodoviário, mais de 60% de rodoviário, participação, bem mais. Bom, proposta de otimizações, por exemplo, isso é num trecho do Sudeste aqui, do Rio Paraná, Paranaíba, né? Paraná, Tietê. Então você teria aí balsas transportando carretas. Em que horas? Nas horas de descanso da balsa, das carretas, as carretas entrariam em balsas e sairiam em saídas de acordo com a sua necessidade. Então isso é muito fácil de implantar, são rampas vovô, e as carretas ganhariam quilômetros rodados sem gastar pneu e combustível. Já falei isso mais de centenas de vezes, isso aí. E as em amarelas ali são travessias, que são travessias existentes, tá? E as em vermelho são as ideias que eu dei para se fazer tipo pontos de embarque longitudinal de carretas sobre balsas, né? Bom, fluxograma de oportunidade de cargas a serem transportadas, isso aí já existe há décadas e essas cargas continuam existindo na hidrovia Paranaíba, Paraná, Tietê. Então, todas as vantagens de carga existem, tem as oportunidades aí, né, de navegação. Então, temos que otimizar isso de novo, retomar isso aí. As principais travessias, só para vocês terem uma ideia, tem dezenas e dezenas de travessias, tá? Nessa região do Sudeste, estou falando do Sudeste, não estou falando do Brasil. Empresas de mineração, que extração de areia, temos muitas empresas areieiras também, com participação comercial grande, que usam da extração de areia da hidrovia Paraná-Tietê. Olha só a quantidade enorme, né? E aqui chegando do Porto de Santos, na Interlândia do Porto de Santos, nós temos aí a ferrovia de Panorama a Porto de Santos, aí em verde, né? Panorama no Rio Paraná e Presidente Epitácio em azul, que liga com a verde até o Porto de Santos, por exemplo, essas duas estão paradas há anos, cortando boa parte do estado de São Paulo, e precisariam ser otimizadas para que o Mercosul retomasse. Mas tem a história aí, do norte está indo bem ali em São Simão, na parte do tramo 1, né? Que tem ali o Complexo Portuário de São Simão, que pega bastante carga de grãos e desce pelo Paranaíba, Canal Pereira Barreto e Rio Tietê, mas na escala ela se mantém crescente muito pouco proporcional ao que poderia ser, tá? Só para vocês terem uma ideia, a hidrovia Paraná-Tietê, se você ficar 20 horas sentado numa ponte, você vai ver um comboio passando, né? Então é tipo uma ideia aí de quantidade de espaço que tem, sendo que na hidrovia Paraná-Paraná, entre Foz e Trem Lagoas, se movimenta longitudinal praticamente zero de carga, né? Potencial grande, grandes oportunidades. Aqui o Porto Santo, Paranaguá também beneficiado com essa inteligência, né? Temos ali no Porto Tedesa, no Paraguai, país Paraguai, uma interrogação, que ali antigamente se movimentava muito grão para o Brasil e desembarcava em Presidente Epitácio Panorama. Outro La Paz também, que é um porto também no Paraguai, que era operacional. E temos Guaíra, em frente ao Tedesa, que é no Paraná. Temos Cascavel a Guaíra e Cascavel a Foz, pontilhado ali de linhas férreas que podiam ser construídas em pequenos trechos. Então existe um potencial enorme, que algumas pessoas já viram isso e já começaram o trabalho. Então vamos fazer um pulmão que nem São Simão aqui nessa região de baixo. Eu acho
que dá. Então, isso que eu falei aí, essa região ociosa. E traçado analógico dos rios da hidrovia Paraná e Tietê. Tá? Aqui são os terminais na hidrovia Paraná, Tietê e Rio Grande, estão abandonados, foram construídos e nunca operacionalizaram nada, porque tem uma história do enchimento das hidrelétricas, que ficaram 2 anos para serem refeitos os portos novos nas margens, e os anteriores funcionavam. E como a navegação não pode parar, eles migraram para outros lugares ou quebraram, né? E em Turama, Minas Gerais, não é o caso, tem calado, sempre teve uma profundidade grande, é uma questão de se aquecer de novo, uma otimização, de novo não, que nunca operou, né? Mas otimizar esse ponto aí é interessante. Trechos de navegação plena com eclusas e outros sem eclusas. Então, o que a gente vê foram rios como o Rio Grande, que tiveram muitas usinas hidrelétricas sem eclusas, prejudicaram bastante a navegação, e alguns rios que têm eclusa, que está em preto, essas aí continuaram sendo navegadas, né? Aí tem outros rios mais para baixo que também não, Paranapanema não tem eclusa, e aí vai. Então, isso tudo aí não foi pensado no passado, e existem muitos erros aí do passado que a gente paga hoje, né? Terminal de Santa Vitória também está um terminal meio ocioso, o terminal da Cargill também parado em termos de hidrovia. Continuação de outros terminais projetados que não saíram. Tem um terminal embaixo aí do Rio Iguaçu, que é um trecho do Rio Iguaçu que tem navegação plena até a foz da Bacia do Prata no mar. Então, isso é um ponto estratégico no Brasil, que deveria ser explorado para escoar tudo por aqui também, e está também praticamente ocioso. Porto de Santos, hidrovias. Isso aqui eu peguei porque nós estivemos bem próximos de revitalizar as hidrovias da Baixada em 2010, antes desse slide aí, e batemos na trave. Aqui é o modelo analógico da malha cloviária da região. O problema maior foram pontes feitas no passado, não tão passado, abaixo dos gabaritos de navegação, não poderiam ser permitidas, fizeram errado, né? Tem que ter no mínimo 7 metros de altura de vão livre de altura e pelo menos 35 metros de largura para possibilitar navegação sem riscos, né? Então aqui temos um levantamento feito em 2012, com o pessoal que eu participei, um grupo que veio da Arana para ajudar nesse balizamento, e nós fizemos tudo isso aí, e fizemos também a ideia de sinalização como seria, e readequar 5 pontes. Nós achamos que tínhamos que levantar e alargar, e ter uma foto aí, que nós fizemos no Rio Tietê em 2 pontes. Não foi difícil, faz-se a obra no seco. No dia da implosão e colocação da estrutura metálica, passa-se de balsa, exceto numa ferrovia, né, uma ponte ferroviária, que é muito baixa, tem que ter uma paralisação de pelo menos 4 dias para se montar toda essa estrutura. Mas é vantajoso a gente fazer isso para ter toda uma navegação de quase 200 quilômetros plena, com pontos de transbordo, com ponto de plataforma de distribuição, evitando que esses caminhões circulem nas áreas urbanas, né, de cidade do entorno. Necessidade de adequar gabarito de 4 pontes, na verdade não são 5, são 4 pontes que estão precisando. Rotas de navegação, que se podia ter, são 35 quilômetros. Característica das sinalizações e locações da malha da região metropolitana da Baixada Santista.
Extensão da malha, como eu falei, quase 200, 190 km, navegabilidade sem restrições, 35 km, navegabilidade com limitações, 155, e aí por aí vai, restrições e tal, e as classes, né? E um exemplo aí da sinalização de pontes, que é importante também, para os veleiros e tal, saber da altura. E aqui nas plataformas de distribuição que foram levantadas desde a época do Figueiredo Ferraz já, e a gente acha bem viáveis essas plataformas aí, concordamos com elas. Tem a ZAL, que faz tempo que está se falando, tudo com acessibilidade aquaviária. Temos aí a Complexo Portuário de Santos, que a área de porto organizado deveria ser maior, para poder viabilizar aí uma noção de crescimento. Ela tem uma área pequena de porto organizado. Alguns projetos eu propus também no PDZ de 2019-2020, que eu ainda estava na companhia da Costa, e algumas observações aí. Aqui são alguns projetos que eu propus de ampliação, de aumento de berços de espera, de aumento de pulmão de combustível líquido. E, terminando, o crescimento do modal rodoviário afeta a demanda. Então, se não houver uma adequação melhor e uma revitalização das hidrovias, os dutos aumentando e as ferrovias também, nós vamos ter essa linha vermelha aí crescente, que não vai parar de atender a demanda de carga prejudicial aí com caminhões, nas estradas e no porto. Aqui tem algumas informações e ações necessárias. Tem um bom projeto, lógico, comprometimento público-privado, todo mundo sabe, a visibilidade de gestão técnica arbitral, não mudando de governo em governo, saindo todo mundo, entrando outras pessoas. Visibilidade de gestão técnica e jurídica arbitral para elaborar termos de referência voltados à parceria público-privada, estabilidade e visibilidade das regras e projetos de investimentos, né, com parceiros e clientes, bem colocando o escopo bem transparente e mostrando as vantagens e as oportunidades. Pontos fortes e fracos da navegação fluvial. Entrave por malha aquaviária de 190 km, 135 navegáveis. Esse aqui eu estou falando da região metropolitana da Baixada Santista, que já falei anteriormente. Potencial podendo ser capaz, sim. Representantes políticos não estão focados em projetos de Estado e na melhoria de mobilidade urbana, tem que se focar com aquela equipe multidisciplinar que não mude. Integração industrial, complexo multimodal, muito importante. E Meio Ambiente e Custo Brasil vão agradecer muito por essa participação da navegação aquaviária na multimodalidade. BR Continental, potencial em hipótese com acesso rodo, ferro, duto, infoviários, interiores e cabotagem. Então, um panorama enorme do país. Aqui é o potencial enorme no Mercosul. Aqui uma planta que mostra isso tudo aí, como distribuir, o Mercosul ali, podendo ser revitalizado. Está navegando o Rio Paraguai, a parte de Foz do Paraná também, na Bacia do Prata, mas poderia aumentar pelo menos 10 vezes isso aí. E termina aqui a apresentação que eu fiz na ANTAC no início desse ano, né? E também lá para o Dino, né? Que virou secretário de Hidrovias. Muito obrigado, estou à disposição de vocês, está aí meu celular e meu hotmail, meu e-mail.